Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje, aguardando a entrada das pessoas. Já já a gente começa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Só um segundinho aqui, a gente já começa o nosso estudo. Tá? Só mais um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Conforme nós combinamos, 8 horas, eu sempre começo 2 minutinhos depois para eu me programar aqui para as 21 o Instagram me avisar do encerramento. Ok? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, com alegria, né? Vamos começar hoje o estudo do capítulo 9 do livro 3º das Leis Morais, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Né? Então nós vamos conversar um pouco sobre esse ponto aqui, né? Só mais um segundinho e a gente já começa, né? Tem uma pessoa que mandou uma mensagem, peraí, já tô, como brincamos com os alunos, tô operando. Vamos lá, só mais um pouquinho e a gente continua. Né? A gente já começa, na verdade, né? Não vou dizer continua, a gente começa. Só uma adequação aqui. Ok. Vamos lá, né? Vamos trabalhar. Bom, então hoje nós começaremos o tópico A Lei de Justiça, Amor e Caridade. E aqui estuda-se, então, Kardec propõe o estudo da justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo e o amor materno e amor filial. Então estamos começando Lei de Justiça, Amor e Caridade a partir da questão 873 do Livro dos Espíritos, né? A partir da questão 873. Então, nesse segmento, vamos avaliar ou analisar ou comentar ou conversar sobre o próprio título que Kardec propõe. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, vai trabalhar o aspecto da justiça, trabalhar o aspecto do amor e da caridade. Aqui a gente chama a atenção para um aspecto no próprio título do capítulo, quando se coloca amor e caridade. Porque se nós olharmos essas duas palavras, na expressão latina, as duas palavras significam a mesma coisa, significam amor. Caritas, caritatis, amor. Então, aparentemente, o próprio título da lei, a própria denominação da lei, justiça, amor e caridade, nós teríamos aparentemente uma repetição, amor e caridade. Mas para a gente entender isso aqui, para a gente entender esse aspecto do porquê amor e caridade, nós vamos nos valer do pensamento grego para essa ideia. Porque na língua grega, no pensamento grego, nós temos amor, para nós, é uma palavra só, e pode exprimir diversas sensações. Por exemplo, o amor materno, amor paterno, amor de irmãos, amor conjugal, o amor apaixonado, a paixão em si, acaba que nós chamamos tudo por amor. E na estrutura grega nós temos uma palavra para cada um desses tipos de amor. Então nós temos ali o eros, que é esse amor, por assim dizer, epitelial, né? Esse amor da paixão, esse amor das sensações. Temos o estorgé, que é o amor familiar, é o amor entre família, entre os seus, os consanguíneos ou os afins. E temos a palavra phileo, que é o equivalente à amizade fraternal. E o ágape, que é o amor da transcendência, é o amor divino, é o amor que se liga a Deus. Então aqui, quando nós percebemos amor e caridade, nós teríamos aqui ágape e phileo. A ideia caridade, a palavra caridade, do grego, ela vem do phileo. Phileo é o amor da amizade fraternal. Daí a palavra filantropia. Filantropia, derivada do phileo, do amor. O amor da amizade, o amor que não se cobra, o amor que nada exige, o amor da convivência ou não convivência, é o gostar, é o estar com o amigo. Né? É aquela ideia que Jesus coloca lá, o evangelista João nos traz com muita precisão, Jesus dizendo, já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja, tenho-vos chamado amigos. Essa é a ideia, phileo.
é a amizade, é aquele amor genuíno, gratuito, a amizade. Essa é o que está na caridade, é o sentimento da caridade, o phileo. E o amor, aqui na letra, no título, é o ágape, o amor divino, é aquele amor da transcendência, é o amor da relação com Deus. Então aqui nós temos lei de justiça, amor a Deus e amor ao próximo. Olha que interessante. O próprio título, quando então coloca lei de justiça, nós vamos avaliar a justiça de Deus, a lei natural, mas vejamos a ideia, né, que Kardec reserva para a última lei. Amor, lei de justiça, amor e caridade. Amor, ágape, a Deus. Caridade, phileo, amor ao próximo. Então aqui nessa última lei, nessa 10ª lei didaticamente apresentada, Kardec propõe esse mandamento do Cristo, esse mandamento maior, amar a Deus e amar ao próximo. O próprio título já é reflexivo e já nos faria ficar um tempo analisando isso. O que é a extensão do amor ágape, o que é a extensão do amor phileo. E é interessante isso, Kardec ter essa perspicácia, no bom termo da palavra, de, no título, já nos dizer, aqui está o mandamento maior, amar a Deus, amar ao próximo. Amor, caridade. Ágape, phileo. Então é o que nós verificamos logo no texto, logo no título da proposta da lei. E aí então ele faz a pergunta 873. Ele então pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é o resultado de ideias adquiridas? Veja que interessante, é semelhante às perguntas que ele faz nas outras estruturas, nas outras leis. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? É natural o sentimento de justiça, de ser justo? Ou isso é ensinamento? Essa é a pergunta. E aí os espíritos dizem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus pôs no coração do homem, do ser humano, eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas de justiça do que pessoas de muito saber, do que entre pessoas de muito saber. Interessante esse raciocínio, essa resposta do espírito, né, dos espíritos. Estou vendo aqui a Eliane, foi a primeira vez que eu a vejo aqui, lá de Lusiânia. Um alôzinho para a Eliane, esposa do Rui, grandes amigos os dois. Vejam que interessante. A resposta dos espíritos, ela parte da inversão do entendimento. Vejamos que pergunta se o sentimento de justiça é da natureza. E eles respondem com a ideia da injustiça. Lembra que numa das lives, ou na última, não sei, ou numa live qualquer, nós falamos de uma figura de linguagem que nós chamamos de antítese, né? de contraposição, de inversão. E aqui a gente percebe muito essa figura de linguagem, a antítese, a gente percebe bem nessa frase, porque a pergunta é se a justiça está na natureza, e a resposta vem pela injustiça. Ou seja, utilizam-se a forma contrária, utilizam-se essa figura de linguagem, a antítese, para se fazer essa resposta. Vejamos, está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Essa resposta dos espíritos, ela nos lembra o pensamento aristotélico. Quando Aristóteles trabalhava com a justiça, ele trabalhava justamente essa ideia da oposição, da antítese. Ele pedia que observássemos o senso de injustiça. Era mais fácil ver nas pessoas o senso de injustiça do que o de justiça. Dizia ele que pela injustiça nós entenderíamos o valor da justiça. E a injustiça nos tocava mais do que a própria justiça.
A ideia de uma injustiça nos tocava mais do que a ideia da justiça. Essa era a forma resumida, aliás, muito resumida, muito superficial, desse pensamento aristotélico. E os espíritos utilizam a mesma característica quando vão responder. Vejamos, está de tal modo na natureza, ou seja, o sentimento de justiça, está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então nós entendemos mais claramente o ato injusto. E talvez tenhamos dificuldade de definir o ato justo. Veja que interessante. Definir o ato justo talvez seja mais difícil do que o ato injusto. Vejam como os espíritos trabalharam essa ideia. Como que, olha, nós que somos terrenos, nós entraremos num labirinto filosófico de definições de justiça, mas se nós observarmos nossa revolta por injustiça, nós entenderemos melhor o que é a justiça. Veja o caminho que os espíritos tomaram. Veja que interessante. Essa forma que os espíritos tomaram, que é a forma aristotélica. É a forma que Aristóteles nos traz para trabalhar o senso de justiça. Eu achei interessante isso. E depois eles vão trabalhando. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento. Ou seja, o aprendizado, porque a segunda parte da pergunta é ou é o resultado de ideias adquiridas. Não há dúvida que o desenvolvimento das ideias morais permite, né, ou desenvolve o sentimento de justiça, dizem eles, mas não o dá. Não o dá. Não é o ensinamento, isso é da natureza, é inato. É algo inato. Por que é algo inato? Pensemos nisso. Ah, porque a gente é reencarnação, então já aprendeu isso no passado. Não, não, não. É inato. Por que é inato? Nós, quando fomos criados à imagem e semelhança do Criador, simbolismo gênico. Mas nós trazemos a qualidade divina em nós. Deus é a inteligência suprema, nós somos os seres inteligentes. Então nós temos elementos da divindade que nos impulsionam para a evolução. Porque nós somos seres perfectíveis, dissemos isso aqui várias vezes. Somos seres perfectíveis. Se somos seres perfectíveis, a perfectibilidade está em nós. O aperfeiçoar é natural. E então nós temos o germe da perfeição. E no germe da perfeição está o senso de justiça. Por isso é que é inato. Por isso os espíritos dizerem aqui, mas não o dá. Vejamos, sem dúvida o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Não é o ensinamento, isso já é, né? Como coloca a Renata aqui, Deus o pôs no coração do homem. Simbolicamente sim, filosoficamente sim. Mas é porque é da nossa natureza, Deus nos criou e nos deu não as suas características, mas nos deu a condição de desenvolvermos em nós, como atributo, aquela essência do Criador. Então, por isso é inato. Por isso é da nossa natureza. Está no impulso evolutivo colocado pelos Espíritos na questão 116 do Livro dos Espíritos, salvo engano. Na questão 116 do Livro dos Espíritos. Sim, diz aqui a Tatiane, vós sois deuses, vós dos deuses, disse Jesus. Sim, vós sois deuses. O Salmo 82. Esse vós sois deuses está lá no Salmo 82, muito bem lembrado. Está lá no Salmo 82. Está lá assim, eu disse, vós sois deuses. Isso está lá no Salmo 82. E no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus alude a esse salmo. E Jesus traz o salmo perguntando. Ele faz uma pergunta que é incisiva. Ele diz, o salmista não disse, sois deuses? Como quer nos dizer, trazemos esse potencial. Então Jesus faz essa pergunta no capítulo 10 do Evangelho de João, sois deuses? Perguntando, não está escrito, o salmista não disse, sois deuses? E o salmista lá atrás, no Salmo 82, vai dizer isso. Então é esse aspecto, muito bem lembrado aqui, Tatiana, muito bem lembrado.
esse aspecto que nós temos o D de Deus, mas o D minúsculo. O D maiúsculo, Deus, mas nós temos esse D minúsculo. Então, por isso, é inato. Daí nós entendemos a resposta. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse senso, mas não o dá. Não é por aprendizado. Nós podemos aprender sobre as leis, veremos isso depois, logo à frente, mas o senso de justiça não. E para facilitar o entendimento, o que os espíritos fazem? Uma provocação, dizendo: vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Como que dizendo, observa que você tem uma revolta pela injustiça. Isso lhe mostra o senso de justiça. Olha que interessante, muito interessante. E depois continua a resposta: Deus o pôs no coração do homem, o senso de justiça. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Muito legal, muito legal. Achei muito legal essa resposta, né? Uma resposta tranquila, passeou pela filosofia aristotélica, foi a ideia do Gênesis. É muito legal, eu fico encantado quando eu vejo esse tipo de concisão que os espíritos conseguem, e ao mesmo tempo uma concisão que nos dá como uma semente. É uma resposta concisa que, se colocamos na terra e adubamos, ela vai se abrindo e transforma-se numa árvore de tanto ensinamento. Cada frase aqui nós vamos tendo ensinamentos, desdobramentos. Eu me encanto quando eu vou observando isso, me encanto mesmo. E aí sigamos. E olha que justiça é um tema árido e que não há consenso para as definições. Não há consenso, nós veremos. Questão 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, aí já Kardec já parte do princípio. A resposta anterior disse que é, então ele já parte do princípio que é, e na pergunta ele já coloca que é. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem injusto o que a outros parece injusto? A Simone coloca aqui: as respostas têm poesia e filosofia. Tem sim, tem sim. Vejamos a resposta dessa questão 874. É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Sob um falso ponto de vista. E aqui nós usamos uma palavra até mais bonita. Mas justiça é algo subjetivo. Sim, em tese. Porque se ela é da lei natural, ela não pode ser. Mas o porquê é subjetivo? Porque nós misturamos nos nossos conceitos as nossas paixões. Olha o que os espíritos colocam. É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento. E o interessante aqui também é que eles nos dão uma puxadinha de orelha, os espíritos. Eu acho interessante isso também. Na resposta, no conjunto da resposta, eles colocam alguns outros pontozinhos para puxar a orelha. E dizem assim: é porque, em geral, se misturam as paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos. Em outras palavras, eles nos querem dizer: nós misturamos paixão em tudo. É isso que eles estão dizendo. Vocês interpretam de maneira diferente porque vocês colocam paixão em tudo. Paixão no sentido de interesses unicamente pessoais. Em todos os sentimentos. Eu acho interessante, eles vêm e dão uma puxadinha de orelha. Olha, nós estamos falando sobre justiça, mas em outras palavras estão dizendo: deixa eu aproveitar a oportunidade e chamar a atenção de vocês para outro aspecto. É isso que os espíritos estão fazendo conosco. Em outros aspectos estão dizendo: cuidado, vocês põem paixões em tudo. E onde entra esse apaixonamento obnubilador de pensamento, dá errado. Então, razão, pensamento, consciência, para mitigar, não para anular, mas para mitigar o efeito das paixões.
Então vejamos, por que as pessoas interpretam para um é justo, para outro não é? Paixões, interesses, exclusivismos, personalismos. É isso que os espíritos estão respondendo. E aí, vamos para a questão 875, que é curta, mas que demanda muita coisa. Como se pode definir a justiça? Como se pode definir a justiça? E aí me desculpem, eu vou usar um linguajar mineiro, mas o mineiro da minha terra, o mineiro lá da minha São Gotardo, desse interior de Minas. Aqui é que a porca torce o rabo. Me desculpe a expressão, eu não resisti, a minha mineirice não tem jeito, ela vem. Me desculpe a expressão. Como se pode definir a justiça? Aqui a porca torce o rabo. Dizemos lá em São Gotardo, minha terra querida. Vejam como eles tentam definir isso. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Quando a gente vai analisar isso aqui, nós podemos ter uma definição de justiça pelo prisma do direito, pelo prisma da filosofia, pelo prisma da religião, pelo prisma da ética, pelo prisma da moral, pelo prisma sociológico, pelo prisma antropológico. Veja, quantos prismas nós temos? Que direito? Veja. Né? Então são vários prismas que nós temos. Por isso não é algo que se define. Até o prisma subjetivo da moral, né, que diz aqui, Gi, acho, dizem, eu sou muito justo. Esse eu sou muito justo é o meu conceito. Vejam, quantos prismas nós temos para tentar definir isso? Tomás de Aquino, né, a filosofia tomista, dizia, resumidamente, que a justiça seria dar a cada um o que é seu. Mas o que é seu? Percebamos? Dar a cada um o que é seu. Mas o que é seu, o que é meu? É o pensamento tomista. Aristóteles, ele dizia, resumidamente, pelo amor de Deus, tudo que eu estou falando aqui dos aspectos, citando alguns filósofos, é uma redução, é um reducionismo absurdo, tá? É só mesmo para a gente ter um elemento didático aqui para trabalhar, né? Por dois motivos. Primeiro, que é extenso o pensamento deles, e segundo, é que eu não tenho esse cabedal para me estender no pensamento desses filósofos, né? Ou talvez primeiro seja esse, eu não tenho cabedal para me estender nesses pensamentos dos filósofos. E o segundo é que os pensamentos são longos, a ideia é muito profunda. Mas Aristóteles, resumidamente, ele dizia que a justiça seria tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da própria desigualdade. É o que nós trabalhamos como igualdade substancial, isso é outro assunto, né? Em substância, em matéria, né? Diferente da igualdade formal da lei. Mas não vamos entrar nesse meandro também, não. Então veja, a ideia aristotélica é tratar os iguais igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na própria medida da desigualdade, que resumidamente seria a equidade. Né? Mas o que é tratar igualmente os iguais, o que dá igualdade? O que é tratar desigualmente os desiguais, o que dá desigualdade? Veja, são esses pontos. Por isso a dificuldade de definição. Se olharmos o pensamento de Platão, resumidamente, mais uma vez, pelo amor de Deus, e aqui é muito resumido, talvez eu vou dizer 2 ou 3 palavras. Para a ideia de Platão, a justiça seria a harmonia social. Veja, harmonia social. Ainda temos o pensamento de Ulpiano, né? Sei lá, pensamento de polemânico, né? São vários pensamentos. Então, os espíritos trouxeram numa frase curta, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Aí Kardec, ouvindo isso, e um filósofo, profundo conhecedor da filosofia, esse sim podia se aprofundar em quaisquer assuntos, faz uma pergunta. O que define esses direitos? Essa que é a pergunta que a gente faz, não é? Quando a gente vê aqui, justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E qual é a pergunta? Quais são esses direitos? E foi isso que Kardec perguntou. O que
é que determina esses direitos? Talvez nós perguntaríamos, quais são esses direitos? Mas Kardec não perguntou quais são esses direitos. Ele perguntou, o que determina esses direitos? Porque o que é direito do outro, o que é direito meu? Filosoficamente, para ficar no embromation, o direito alheio é o dever meu. O direito meu é o dever do outro. Da mesma forma, isso é só aluno respondendo professor com as perguntas abstratas e respostas da mesma forma. Mas pensemos aqui, Kardec então pergunta, o que é que determina esse direito? Eles respondem, duas coisas. Duas coisas. A lei humana e a lei natural. A lei humana, a sociedade define. A lei natural é o que está na questão 873. A lei natural. Então, duas coisas definem. Vejam como os espíritos são interessantes. Nos mostram que nós estamos no mundo material, vivendo em sociedade, e já trabalhamos a lei de sociedade. Então, eles não podiam distanciar-se da lei de sociedade, e vai dizer que a sociedade, a lei humana, também determina esses direitos. E a lei natural. Então, há direitos naturais, direitos sociais. Sociais que eu digo, criados, determinados como tal pela sociedade. A lei natural, direitos naturais. Direito à vida, natural. Nós vamos ver isso logo a seguir. Mas também temos os direitos, a lei humana, ou seja, as determinações sociais. As definições sociais para o que são os direitos. Porque aí, na definição social, entra o relativismo social, entra a convivência, entra a função social da própria sociedade. Então, são outros elementos. Então, dizem os espíritos, as duas leis. Então, há direitos definidos pela sociedade? Sim. Há direitos definidos pela lei natural? Sim. E aqui os espíritos não colocam contraposição. Colocam harmonização entre os dois. E seguem. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Veja. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Variam à medida que se evolui. E aqui, quando nós falamos antes da lei de liberdade, os espíritos nos falaram que a lei humana deve se aproximar da lei natural, da lei de Deus. Acontece que nós estamos um tanto distantes do entendimento dessa lei de Deus por refratariedade nossa. Mas então vejamos, as leis humanas são boas? São quando aplicáveis ao momento. Ou seja, quando respondem à demanda social. Ok, beleza. E isso vai mudando com o progresso das luzes. Depois nós veremos isso. Tem outra questão que vai trabalhar esse assunto de novo, e aí nós vamos trabalhar de forma mais detida nessa outra questão. E seguem. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Mesmo hoje imperfeitas, são melhores do que as da Idade Média. Vamos avaliar os melhores? Estão em consonância com a necessidade da agora, e aquelas leis da Idade Média, olhando com o olhar da agora, por não estar em consonância com a necessidade de agora, elas são tidas como piores. Mas para a época, estavam em consonância. Perceberam? É por esse aspecto que nós temos que olhar essa relatividade. Quando fala aqui progresso das luzes, é uma forma simbólica, filosófica que os espíritos utilizam. Eles dizem progresso das luzes, ou seja, progresso da inteligência. Luzes aqui no segundo sentido da inteligência, do desenvolvimento moral, cultural, né? Lembrando aquele período das luzes lá,
das outras questões. E segue. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Entendendo aqui justiça, a lei natural, o direito natural. Aliás, o direito humano, ele regula apenas algumas relações sociais. Olha, prestem atenção nessa frase agora. A lei humana, o direito humano, regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao tribunal da consciência. Forte essa frase. Aliás, o direito humano, a lei humana, regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada, íntima, há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao tribunal da consciência. Aí sim é a relação com Deus. Aí sim é a relação nossa com Deus. Então há uma evolução nas leis humanas? Sim, se a sociedade evoluiu. Aqui é um ponto a se pensar. A sociedade evolui. A dicotomia direito natural versus direito positivado, isso há de infinito, né? Essa dicotomia. Porque o direito positivado, ele vai refletir essa realidade, a realidade do momento. O direito positivado vai trabalhar com o status quo. Não o status quo ante, mas o status quo, aquele verificado. E aí ele tem a sua ressonância, ele tem a sua aplicabilidade. Agora, o direito natural, ele vai além. O direito à vida. Se o direito positivado diz que pode matar, por exemplo, pena de morte, a lei natural diz que o direito à vida, materialmente falando, ele é inalienável. Eu não posso abrir mão dele. É da natureza. Então, muitas vezes, o direito positivado, refletindo o caráter social, ele choca com o direito natural. Nós veremos logo à frente. Então, é importante perceber que ele tem aplicabilidade. Por isso os espíritos dizerem que esse direito, ele regula apenas algumas relações sociais. Algumas relações sociais. Não todas. Não todas. Nem todas. E aí, então, o que é a ideia? A lei natural é a justiça progressiva, é a justiça evolutiva. E o que é, então, essa lei humana? É aquilo que nós podemos chamar de justiça corretiva. O que é a justiça corretiva? Mais uma vez, vamos lá no pensamento aristotélico. Lá em Aristóteles, mais uma vez. Quando ele trabalhava a ideia que ele chamava de equilíbrio rompido. O que ele entendia quando dizia tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida da própria desigualdade? Pode haver, e o equilíbrio social lá de Platão, né? Pode haver o rompimento desse equilíbrio, dessa harmonia social. Então há um equilíbrio rompido. Quando há o equilíbrio rompido, precisa de uma justiça externa. Precisa da justiça humana, precisa dessa justiça que os espíritos chamaram de lei humana. É uma ação de um terceiro, a sociedade. É uma ação de um terceiro para resolver esse que aqui colocado na questão, esse desequilíbrio rompido. E como que essa justiça avalia para ajustar o desequilíbrio rompido? Vamos imaginar. Esse exemplo, aliás, é de Aristóteles. Imaginemos que alguém mate alguém. Ou uma pessoa mate outra. Uma pessoa matou outra pessoa. Houve um desequilíbrio. Essa harmonia foi afetada. Houve esse equilíbrio rompido. Aquele que morreu está desequilibrado. E qual que é a ideia de justiça? Que haja uma ação social que cause no causador do desequilíbrio um desequilíbrio proporcional ao que ele causou. E qual é esse desequilíbrio proporcional? A pena. Que nós chamamos de aspecto retributivo da pena. Ou seja, retribui.
E aí ele sente o desequilíbrio social. Essa é a ideia da justiça humana. Por isso nós chamamos de justiça corretiva. Embora a pena tenha outras características, dois outros fatores, né? O aspecto educativo e o aspecto preventivo. Mas isso é outra questão. Aqui é só o aspecto retributivo, dentro do pensamento aristotélico. Esse aspecto retributivo. Então, por isso que eles dizem que esse aspecto retributivo ele vai variar à medida que a sociedade evolui. Por exemplo, o aspecto retributivo desse exemplo aristotélico, lá na época mosaica, pena de talião. Matou, morre. A humanidade evoluiu. E a pena foi retirar do convívio social. Retirar do convívio social. E em alguns lugares ainda a pena de morte. Mas vejam, o matar geraria um desequilíbrio na lei natural. Aquele que matou gerou desequilíbrio na lei natural. Se outro matar no processo de retribuição, desequilíbrio na lei natural. Mas na lei humana é visto como harmonia. É visto como harmonia para o equilíbrio rompido. Então, por isso é que a lei humana vai mudando com o passar do tempo. E a retribuição da lei, isso é interessante nós pensarmos. O que a lei determinar, a retribuição, né? O que nós chamamos de cominação, né? A pena cominada, a pena estabelecida, ela indica o nível da evolução social. Vejam, pena de talhão, um nível de evolução. Mata, morre. Retirar do convívio social, reclusão, é um outro nível. Causa um reequilíbrio social, reequilíbrio social, não o reequilíbrio na lei natural, o reequilíbrio social, mas por exclusão do convívio. E aí, passa-se o tempo, acrescentam-se duas coisas, porque antes era só a reclusão. Fica recluso, acabou a conversa. E aí vem o outro aspecto. Fique recluso para você se afastar. E nesse afastamento, pense a respeito. Então vem as políticas educativas e, ao mesmo tempo, gera o aspecto preventivo. Então, é um raciocínio da lei humana. É o raciocínio da lei humana. Que é aceito pelos espíritos, respeitando os momentos evolutivos, os patamares evolutivos. O aspecto APAC, que coloca aqui, né, a Jailson, né, a APAC, Associação de Proteção e Amparo aos Condenados, é um aspecto educativo, que mitiga o aspecto da reclusão. Mitiga. A progressão de regime, tudo isso, gente, eu não quero entrar aqui em meandro jurídico, não é essa a conversa, mas eu só estou trazendo sem fazer juízo de valor. Pelo amor de Deus, não faço juízo de valor. Apenas para percebermos o que significa essa expressão, a lei humana. Então, quando se explica isso, a lei humana, é porque nós temos que entender um pouquinho como se constrói essa característica da lei humana. Como ela vai sendo construída. E, resumidamente, ela é construída através da ressonância da própria evolução social. Sociedade de coração duro, leis duras. Leis punitivas. Sociedade de coração mais educado, leis educativas, preventivas e corretivas, se necessário. Então é isso que a gente percebe nessa questão, né? Aqui foi colocada, né, mais complicada, a Creuza coloca essa aula mais complicada, desculpe, de fato parece ser sim, mas é só para a gente entender que nós não podemos rechaçar a lei humana. Por mais imperfeita que ela seja, ela ressona o que é o momento evolutivo da sociedade. Por isso nós vimos lá atrás, quando perguntou-se na lei de destruição, a questão da dureza da lei penal. Por causa dessa questão do próprio coração duro. Então é só para explicar isso. Os direitos são estabelecidos pela lei natural, consciência, direitos inalienáveis, e a lei humana. Mas a lei humana vai ter mudança com o evoluir da sociedade. E o que parece hoje correto e justo pela lei humana pode num futuro não ser. Como no passado parecia justo ou justa a escravidão. Quando no passado parecia justa, na Idade Média, parecia justa a servidão. A submissão de uma pessoa a outra.
Na época parecia justa. E era um senso de justiça. Hoje, a servidão humana, a escravidão humana, nunca nos parece justa. E se olharmos o passado, diremos, nunca foi justa. Mas para aquela época, parecia ser. Era a lei humana, que refletia o nível evolutivo da época, o nível evolutivo das pessoas. Por isso a expressão, com o progresso das luzes, as leis humanas também progridem. As leis humanas também se melhoram. Ok? Isso é a questão 875A. Desculpe-me, tá? É a questão 875A. É a que pergunta aqui o Alexandre, é o que ocorre com a pena de morte, sim. Sim. Haverá um tempo que isso nem será mais cogitado, porque entender-se-á o que é a lei natural. Nós veremos isso, direito à vida. Ok? E aí Kardec vai desenvolver mais essa pergunta, essa ideia. Desculpe-me por essa targiversação que eu tive que fazer aqui para falar dessa lei humana. Desculpe-me, não era uma aula de juridiquês, não era essa a ideia, tá? Era para a gente só refletir sobre essa questão da lei humana e da lei natural. Letra Escarlate, um filme interessante, sim, né? Mostra o apego da religião a execração pública da mulher, né? A execração pública do sentimento. É um interessante filme, né? De um pastor no período da idade, da baixa idade média. Interessante, a Letra Escarlate. Para se pensar. A questão 876. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? Aqui, eu gosto desse desdobramento que Kardec faz das perguntas. Veja, como pode se definir a justiça? Depois ele diz o que determina os direitos a partir da resposta. Respeito ao direito de cada um, a partir da resposta ele fala o que determina os direitos, os espíritos vêm e falam a lei natural é a lei humana, e aí Kardec vai uma outra pergunta. Com exceção, então, do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Por quê? Porque aqui na questão anterior, os espíritos desenvolveram o raciocínio só da lei humana. Vejam que toda a resposta aqui, tanto que eu fiquei só na lei humana, porque eles só desenvolveram o raciocínio da lei humana. E aí Kardec, percebendo isso, dizendo então, com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual é a base de justiça segundo a lei natural? E aí os espíritos respondem, o Cristo vos disse, desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder em relação ao seu semelhante e em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele, em idêntica circunstância. Deus não lhe podia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência? Olha a resposta dos espíritos. Aliás, não é pergunta. Deus não lhe podia ter dado um guia mais seguro do que a própria consciência. Havia um senso de justiça de Polemânico que dizia que nós devíamos tratar bem os amigos e tratar mal os inimigos. Né? Essa ideia de Polemânico, ele dizia então que a justiça seria tratar bem os amigos e tratar mal os inimigos. E Sócrates vinha e dizia, não. A real justiça é não tratar mal ninguém. Olha o que ele dizia, não tratar mal ninguém. Não tratar mal. Não vem o aspecto tratar bem. Não tratar mal. Não tratar mal. Se nós olharmos o Código de Hammurabi, nós veremos que essa ideia contida na resposta e na frase do Cristo, ela está lá no Código de Hammurabi. Só que no Código de Hammurabi, ele trabalha de forma negativa. O código traz o seguinte, não fazer aos outros o que não gostaríeis que fizessem os outros a vós. Veja, não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que o outro fizesse a nós. Não fazer ao outro, ou seja, não fazer mal. Aí Jesus vem e dá uma outra conotação. Ele não diz não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Ele disse fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Fazer ao outro.
Então Jesus já mudava o aspecto. Não era uma virtude negativa, ou seja, a virtude do não fazer o mal. Era uma virtude positiva, a virtude de fazer o bem. Então vejamos que ele faz esse conserto. Né? Educadamente, serenamente, ele vai lá e dá uma consertadazinha no modelo babilônico. Ele vai dizer lá, fazer aos outros, façais aos outros o que gostarias que fizessem os outros a vós. E a ideia era não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que o outro fizesse a nós. Então ele vem e faz, olha, vamos deixar a virtude negativa. Chegou a hora de termos virtude positiva. Atitude, não mais omissão. Não seria uma virtude omissiva, né? Omissiva. Seria uma virtude comissiva, uma virtude de agir, de fazer, de praticar. Então aqui, quando Kardec pergunta qual seria a base para o senso de justiça, ele vai dizer, o Cristo vos disse, desejar para os outros o que gostarias que para vós mesmos. Perfeito isso. E aí entramos em algo que foi colocado, acho que a Tatiane colocou, o nosso limite é o outro. O outro. Sim, é perceber no outro os desejos que eu tenho e que gostaria de ser respeitados. E eu passar a respeitá-los também na outra pessoa. Que Dona Teresa de Brito chama de atitude de amor. Atitude de amor. Porque no amor virá o respeito. Virá o entendimento, a compreensão, a espera, o agir. Lei de amor, justiça, amor e caridade. Então é essa a ideia quando o Cristo nos trouxe. Aí é o amor fíleo. Aí é o fíleo. O que gera a respeitabilidade é o fíleo. É o amor da amizade fraternal. Que é profundo esse amor. Amor entre amigos é um amor gratuito. Que não cobra. Que não exige. Que espera. Quando nós edificamos os outros amores na amizade, todos eles serão bons. Porque esse amor fíleo, né, o fíleo, o filantropio, a amizade, ela harmoniza as diferenças, porque respeita as diferenças. É muito legal isso. Eu já disse isso aqui outra vez, sei lá quando, uma letra de música que eu coloco como o símbolo do amor fíleo, o símbolo do fíleo, que é um prenúncio para o ágape, como nos fala a Marisa Arruda. É um prenúncio para o ágape. E é uma letra de música que mostra bem o que é a amizade. Que eu não vou cantar, obviamente, né, em respeito aos ouvidos de vocês. Afinal de contas, eu tenho o senso do ridículo, o bom senso. Mas a letra diz assim, gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os teus defeitos. Gosto dos teus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua. Em casa ou seja assim, tão sua, desculpe. Seja sempre assim, né? Ou em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os seus cabelos. Mas faça dos meus olhos para sempre o teu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Isso é a amizade. É isso que é a amizade. É esse respeito. O amor sem a amizade, eros, ele cobra, ele exige, ele briga, ele discute, porque é sensação, é toque, é paixão, é desequilíbrio. Mas quando tem esse fíleo, o eros transita, o storgê transita, o ágape se constrói. Por isso é o amor fundamental, o fíleo, que esse abrirá respeito para o eros
para o storgé, que é o amor de família, e vai abrir o caminho para a construção do ágape, que é o amor divino. Então aqui nós temos filio, caridade, ágape, o amor. Lei do ágape e do filio, lei do amor e da caridade. Muito legal isso, né? Muito legal. E é justamente isso. Porque se desejamos aos outros o que queremos que eles nos façam, ou nos desejem, estamos sendo filio, estamos sendo fraternos. Né? Lembrei-me da estrofe. Seja assim tão sua, mas me ame sempre igual, em casa ou na rua. Ou seja, seja assim o que você é, mas me coloque aí no meio, né? Em casa ou na rua, ou seja, na intimidade ou na estranheza. É muito interessante, é uma letra que não tem um autor, tem o autor, lógico, não se sabe quem é o autor. Ela é uma letra de domínio popular. E é muito cantada no meio espírita, muito cantada no meio espírita, muito cantada. E, salvo engano, já vi ser cantada pelo Patufu, né? Se não me engano. Né? Se não me engano. Sigamos, que ainda temos tempo, acho que não vamos ter tempo para analisar a outra pergunta. Né? Vamos arriscar. Questão 877. A necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Eles dizem, os espíritos, sim. E a primeira de todas elas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aí vem aquela ideia do limite ser o outro. O limite sempre ser o outro. Veja, a necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, onde tantos homens praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias. Onde muitos homens não praticam a lei de justiça, não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E é essa a causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Vejamos que o verbo para os direitos é dar, e o verbo para os deveres é impor. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então vejamos essa resposta. No nosso mundo, a maioria, ou seja, tantos homens, tantas pessoas não praticam a lei de justiça e cada um usa de represália, ou seja, cada um põe o seu senso de justiça, que normalmente é retributivo e punitivo, raramente educativo e preventivo. Raramente. A maioria do nosso senso de justiça é bem feito. Não é assim que a gente diz? Bem feito, fez por merecer. Não é assim? Isso é o que eles chamam de represália. Represália. Porque nos falta esse senso de justiça. Ok? Vamos encerrar aqui, né, essa nossa conversa de hoje. Não, tem mais uma questãozinha. Tem mais uma só que vai dar tempo. Que a gente encerra o tópico. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Oh, pergunta boa. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha a resposta. Olhemos a resposta. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ponto final. Olha que beleza. Né? Ponto final. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Qual é o título da lei, o nome da lei? Lei de justiça, amor e caridade. Amor, ágape, Deus. Caridade, filho, próximo. Amor a Deus, amor ao próximo. Vejam que interessante. E é isso então por hoje, né? Nós paramos aqui na questão 879. Próxima quinta-feira faremos a live novamente, 20 horas.
Começando aqui na 880, né, direito de propriedade, roubo, e vamos seguindo à frente, né? Aqui o pessoal está dizendo que está travando em algumas pessoas e caindo, e aí alguém colocou aqui para deixar gravado. Todas essas lives eu deixo no meu canal do YouTube. Tá, Simão Pedro de Lima, é só se inscrever no canal, eu fazendo propaganda aqui, só se inscrever no canal, né, que fica lá no canal do YouTube, né, e fica também na minha página do Facebook e fica também no IGTV do Instagram, ou seja, onde eu puder deixar, eu deixo, né, expiação completa, né, fica nos 3 lugares, na minha página do Facebook, na minha página do Instagram e fica também no meu canal lá, no canal do YouTube, né, todos são Simão Pedro de Lima. Então fica o convite, se quiserem se inscrever lá no canal, legal, lá tem mais do que as lives, né, eu também tenho algumas palestras que eu faço, eu consigo gravar e eu ponho lá, né, ok? No mais, muito obrigado a vocês pela cordialidade de estar aqui comigo mais uma vez, né, numa bruta terça-feira, 8 horas, um horário que eu sei que é meio difícil, mas eu pus às 9, uns disseram que é mais difícil ainda, então deixei 8, daqui a pouco um vai dizer que é 9, outro que é 8, eu faço 8h30, para agradar na linguagem popular a gregos e troianos, né? Mas vamos programar para a próxima quinta-feira, então, a nossa outra live, seguindo esse assunto, né? E obrigado mesmo, muito obrigado, de coração, desculpe se alguma ideia ficou um pouco confusa, se alguma brincadeira possa ter maculado alguém, não era a intenção, desculpe mesmo e desculpe também pela limitação, né, do próprio estudo, porque eu tenho limitações e meu limite é bem pequenininho, né? Então tem hora que eu não consigo abarcar talvez a complexidade ou a profundidade, melhor dizendo, da pergunta. Então me desculpe se porventura também não consegui ir a contento, tá? Deus lhes pague por isso, Deus lhes pague por estar aqui conosco, por estarmos juntos, que Deus abençoe a todos vocês, a nossas famílias, que Deus nos abençoe. Muito grato. E até quinta-feira, mineiramente falando, se Deus quiser.